Quando a gente pensa num escritor, a gente logo imagina aquela mesa atolado de papéis até o fundo, um computador assim, se equilibrando em cima de uma pilha de livros de qualquer forma, o escritor assim, entre o salgadinho, as 15 taças de café, a água, o escritor assim, em cima do computador para poder escrever, com um negócio assim no ouvido para não se desconcentrar, ou aquelas bolinhas que a gente coloca dentro do ouvido, né? Ou então a gente pode também imaginar um escritor pobre, vivendo naquela kitnet de 4 metros quadrados, tentando pagar o aluguel dele da venda de livros. Ou seja, a gente imagina sempre o escritor, numa situação caótica. Pode ser que já tenha sido dessa maneira. Quando eu penso em Kafka, por exemplo, que, segundo as más línguas, escreveu Metamorfose em uma madrugada, eu penso, para ser tão brilhante, tem um lado da vida dele que teve que se desequilibrar, né? Ele devia ser muito caótico mesmo, para ser tão brilhante e escrever uma obra-prima desse jeito em uma madrugada. Muito foi o tempo em que o escritor ele foi associado a esse caos na vida. Mas eu vou falar uma coisa, o escritor moderno, o autor moderno, sabe que ele pode fazer uma existência, ter uma existência dos seus livros. Ele é muito organizado. E pode ser que o exterior dele não seja tão organizado, na cabeça dele ele é muito organizado, porque não tem como ser de outra forma. A profissão de autor, hoje em dia, ela pede organização, porque a organização, ela precisa acontecer dentro da cabeça do autor, porque se ele não for organizado dentro da cabeça dele, ele nunca vai conseguir escrever uma história que seja organizada, uma história que tenha começo, meio e fim, uma história que seja compreensível para os leitores. E esse é um grande problema que faz com que os autores não tenham clareza de espírito para poder escrever essa ideia do começo ao fim e levar a cabo esse processo, porque o processo ele é muito intenso. Todo mundo fala, não é muito fácil escrever um livro, não é, porque escrever um livro é um exercício mental, um exercício linguístico, um exercício de organização, um exercício de fibra, que não é toda a gente que tem. São poucas as pessoas que têm, e uma vez que você termina, ainda tem para o autor autopublicado, ainda tem o exercício de edição, o exercício de marketing, de promoção e de toda a engrenagem que está por trás disso. O autor, atualmente, ele tem que saber, ele tem que estar consciente do papel da organização na vida dele. E eu falo disso aqui que eu mostrei para vocês no outro vídeo, como organizar as suas ideias, como o espaço no qual você está trabalhando e o seu calendário de produção, que é o assunto que a gente vai entrar a partir do módulo seguinte, o calendário de produção. Uma vez que todo o processo de pré-escrita do livro já aconteceu, que é o processo de desenvolvimento da história, que você sabe aquilo que você está fazendo, que você não está mais caminhando naquele campo minado das ideias, e sim, você está dentro daquele quarto, lembra da imagem do quarto? Onde você conhece cada canto do quarto, você sabe onde estão as saídas de segurança, você sabe onde está a janela, você sabe onde está cada móvel, você sabe tudo a respeito desse quarto. Uma vez que você já está dentro desse quarto, você conhece perfeitamente o que está acontecendo, o que é a história, sobre o que vai ser a história. Nesse momento, você está apto para traçar aquele calendário de organização, um calendário de produção, que se você quer escrever um livro em 3 meses, você vai precisar dele, ok?